Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico e hoje eu vou trazer um vídeo informativo sobre o pectus escavado. A gente falou anteriormente, do peito de pombo, do pectus carinatum, então hoje a gente vai trazer algumas informações sobre essa doença aí. Então é a maioria, dos casos, deformidades, das deformidades congênitas torácicas. Elas são bem mais comuns em homens, cerca de 6 para 1, e elas vão ser causadas por uma anormalidade da cartilagem. Então, normalmente essas cartilagens costal que segura o osso, do o externo, eles vão levar a uma depressão, empurrar o externo para baixo. E ela pode ser tão importante, nos casos mais graves, e comprimir até o ventrículo direito do coração e causar alguns outros sintomas, e também ser uma causa da indicação da cirurgia. Continuando aqui, é só mostrando alguns dos tipos, Então, assim, aqui é o tipo mais comum, que normalmente começa uma alteração aí da quarta cartilagem, empurrando esse osso, o osso do externo aqui para baixo e causando essa deformidade. Já aqui uma deformidade um pouco mais grave, que ela começa já nas cartilagens mais altas, então tem, desde daqui de cima já empurra mais o externo para dentro, nesses dois casos aqui. E aqui seria mais uma deformidade inferior. As manifestações clínicas. Muitos pacientes às vezes não apresentam manifestação clínica, principalmente os que têm um defeito menor. Mas assim, os principais sintomas que podem gerar é uma falta de ar, com exercícios leves, dor no peito, uma fadiga progressiva, palpitação, o coração acelerado, um chiado, desmaios e até tonturas. Todos esses sintomas e esses exames são precedidos com alguma atividade física. Então, o paciente ele já vai ter uma dificuldade, uma limitação nessa prática de atividade. Isso aí essas manifestações clínicas podem ser até necessárias para indicar algum procedimento cirúrgico. Entre os exames que a gente sempre faz para avaliação, dos casos mais graves, essas avaliações radiográficas. Então, assim, o principal seria a tomografia, essas são as imagens, que a gente consegue calcular o índice de gravidade da doença. Que a gente consegue fazer a medição, o osso aqui, esse aqui seria o externo, está cortando a pessoa, o externo, e a gente faz uma proporção, que é uma parte do coração que a gente vê que está empurrando, jogando o coração para o lado mais esquerdo do peito. Outros exames seriam um ecocardiograma, que aí ele consegue fazer o ultrassom aqui desse coração, ele vai avaliar se tem algum prolapso de alguma válvula, vai avaliar também a quantidade de sangue que está chegando aqui no ventrículo, que isso aí pode justificar todos os sintomas, do paciente. O eletrocardiograma também, esses pacientes às vezes têm algum bloqueio de ramo, alguma alteração no eletro também, por conta da deformidade. Então, assim, as indicações cirúrgicas, elas vão depender principalmente do que a gente já falou aqui, Os pacientes sintomáticos, se ele vai ter uma progressão dessa deformidade, um paciente também que pode ter um movimento paradoxal, então na hora que a pessoa puxa o ar, o tórax vai movimentando. Aquele índice de tomografia que a gente citou, em uma compressão mais importante do coração, deslocando ele, que isso aí pode gerar um risco maior de arritmias, uma compressão importante do pulmão. Então isso aí vai ser mostrado, através de um estudo de função, pulmonar normal. Então é muito comum, às vezes, na espirometria que a gente fala, no teste, pulmonar estático, que o paciente não faz o exercício, às vezes ele não vem pouco alterado ou normal. E o exame no esforço, ou algum teste de função pulmonar, cardiopulmonar no esforço, ele já vinha alterado. Porque é quando demanda mais, do exercício, do paciente, da demanda da função do coração e pulmonar, é que a gente vai perceber, que a deformidade pode causar alguma alteração importante para o paciente. O prolapso da válvula mitral e qualquer patologia, cardíaca secundária à compressão do coração também. A questão da imagem corporal, então assim, já entra a questão estética, mas isso aí estiver levando prejuízo para o paciente importante também. E um histórico de falho, de outros reparos anteriores. O teste cardiopulmonar normal, que a gente já falou. Aqui eu trouxe algumas formas de tratamento, mais para apresentação mesmo. Em casos
Esse aqui é um tipo de aparelho, né, o vácuo, que pode ser usado em alguns casos muito leve. Então, paciente que não seria o caso daqueles pacientes sintomáticos com deformidades importantes. Seria mais para aquele paciente que é um fim estético. Ele pode lançar a mão de alguns dispositivos, né, como esse que gera um vácuo e vai remodelando esse externo. O mais importante seria naqueles pacientes com deformidade maior, que aquele vácuo não demonstrou nenhum benefício. Então, um paciente que já tem algum sintoma, ele, né, deve fazer a cirurgia para e alguns estudos mostram até que ele tem uma melhora dessa resposta cardiopulmonar aos exercícios. Então aqui as principais que são feitas é a técnica aberta, né, que é a de Revit. Então ela faz uma incisão um pouco maior, né, na região aqui mesmo do externo. Você faz a retirada de algumas costelas e você passa alguma prótese para levantar esse osso, o externo mesmo, para colocar ele mais para frente e fixa essa prótese entre as costelas. Então o paciente vai ficar com o pectus normal. E uma das técnicas que é muito feita ultimamente é a técnica de NUS, que é uma técnica, né, que a gente já vê no intraoperatório, né, você já vê alguma resposta. Ela é uma técnica menos invasiva, que você faz com alguns furos, né? Seria um furo na axila, na região aqui do peitoral mais lateral e dos dois lados, e você passa algumas barras para poder inverter, às vezes até mais de uma barra. Você passa essa barra com a câmera aqui dentro do tórax e vira ela para cima. O paciente vai permanecer com ela aí durante 2 a 3 anos e depois se faz a retirada dessa barra também por cirurgia. Qual que é o ponto negativo dessa? Seria um tempo maior de hospitalização por conta, né, da dor. Então ela é uma cirurgia que causa muita dor também para o paciente, e a questão da reoperação. Já essa técnica aberta, o paciente vai ficar menos tempo no hospital, também, né, tudo que mexe na parte das costelas, né, pode causar um pouquinho de dor, então o paciente fica um pouco no hospital por conta da analgesia, mas pelos relatos é uma dor menor do que a da outra cirurgia. Bem, eu acho que é isso, né? Assim, tem uma discussão sempre no momento certo da indicação das cirurgias, daquele tratamento. Normalmente é o paciente aí que está na adolescência. Eu acho que qualquer dúvida pode deixar para a gente responder aí. Obrigado.